Participo, porque é do reino de Deus. Muito legal, E no Paulo. reino de Deus não tem divisão, né, pastor? Muito legal. Ô Paulo, eu nunca vi isso aqui em Guarapari. Nunca vi isso aqui em Guarapari. Porque o que nós vemos aqui em Guarapari, em todas as cidades do nosso estado, fora do estado também, trabalho de evangelismo, porque a igreja foi chamada para isso, né? A igreja foi chamada para evangelizar. Só que o que nós vemos é uma igreja local, territorial, fazendo um trabalho para eles. Isso aí. Nunca visando os outros. Porque é difícil você ver alguém que quer ganhar alma para outra igreja. Como que eu vou ganhar uma alma e vai congregar lá na igreja do vizinho? Porque hoje em dia a gente tem visto um egoísmo muito grande no ministério pastoral. Cada pastor é pela sua própria igreja. Peraí, eu quero a alma aqui. Eu quero que congregue lá no pastor vizinho. Então, o que o senhor está fazendo com esse projeto Remanescente, trazendo essa ideia, é uma ideia revolucionária. Porque o senhor simplesmente está dizendo que as almas ganhas vão congregar não na sua igreja, mas na igreja mais próxima aonde o trabalho está sendo feito. Isso. Eu estou entendendo certo, Paulo? Isso mesmo, porque é até ordenança de Jesus, né, pastor? Para poder fazer o ID. Glória a Então Deus. isso é a Glória a Deus. ordenança, né? Poxa, Igual não, legal. eu abri até a Bíblia aqui, porque é bom falar e ir na Bíblia. Certo, o senhor tem que honrar o nome do nosso projeto. Isso aí. É Café com Bíblia. Então, assim, se nós, qualquer coisa que a gente vai fazer, tem que seguir um princípio totalmente bíblico. E o senhor tem base bíblica para esse trabalho de evangelismo? Isso aí. É igual aqui, eu abri a Bíblia aqui, Mateus, capítulo 28, o versículo 18 e 19. A Bíblia diz assim, ó, chegando-se Jesus falou-lhes, dizendo, e me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide. Ou seja, o ide é a ordenância. Glória a Deus. E Jesus é que ele não está denominando cargo eclesiástico, é Sim. só pastor, é só presbítero, é só evangelista, não, é todos. Quando ele fala a ordenança é Para todos. todos os crentes. Isso aí, todos, ide. Ele não está apontando aqui cargo eclesiástico, Glória a ele Deus. está apontando para todos nós que servimos a Jesus. Tá certo, Então, tá certo. Então, esse projeto é para todos, é para Glória a todos. Deus, é o chamado da evangelização, né, Paulo? Isso aí. Muito bom, muito bom. Pessoal, só vitória, estamos aqui com o presbítero Paulo Vitor, que é aí o mentor desse projeto Remanescente, esse trabalho que vai revolucionar a cidade de Guarapari e, consequentemente, o estado do Espírito Santo vai ser impactado por esse projeto de evangelização. Eu quero voltar agora aqui a minha atenção ao nosso reverendo pastor Ronald, pregador do Evangelho aqui dentro da nossa cidade. Pastor Ronald, o senhor prega o Evangelho já faz quantos anos, pastor Ronald, aqui na cidade? Pastor Sávio, prego o Evangelho desde os 12 anos de idade. Já 12 fazem anos? 15 anos Opa! pregando aqui, evangelizando essa cidade aqui. Bênção, 12 anos pregando o Evangelho aqui dentro da nossa cidade. O senhor é um homem de família, é casado. Sou casado, minha esposa está aí Está acompanhando a live? acompanhando a live aí, Ó. missionária Rebeca, pequena Lorena. Mandar um beijo para a esposa. Um pastor. beijo, um abraço. Obrigado, ela já mandou mensagem aqui. Tem um pessoal também Top, da nossa top. igreja, que eu congrego. Igreja Assembleia de Deus Fala Profético. Então o senhor é um pregador, mas o senhor também tem uma igreja onde o senhor congrega. Sim, tem uma igreja que eu congrego, porque não adianta o pastor Sávio, pregador que não tem um local, pregador, vamos dizer, clandestino, Sim, sim. como muitas das vezes vemos por aí alguns que não têm ministério, e se a gente não tem ministério, não tem lugar para tomar ceia, não tem alguém para discipular, para cuidar, entendeu? Então eu tenho uma igreja, eu tenho uma família, tenho um pastor que me ensina, Glória a Deus. discipula. Então o senhor toma Santa Ceia, o senhor participa de reunião na sua igreja. Então o senhor é um pregador, mas o senhor bate continência para uma autoridade espiritual também. O senhor é submisso a uma ordenança espiritual. Sim, com certeza. Porque não dá pra gente fazer o teu ministério se a gente não estiver debaixo de uma ordenação de alguém que seja maior que a gente para nos ensinar e nos instruir. Ótimo. Pessoal, por que eu estou perguntando isso para o pastor Ronald? Porque hoje
a internet virou uma casa sem ordem, né? Nós temos hoje muitos pregadores aí nas redes sociais que não tem igreja, que não toma Santa Ceia, são pregadores sem pastor, pregador que não tem uma orientação espiritual, pregador que você sabe que prega, mas você não sabe se ele tem uma igreja, se ele tem um pastor, se ele senta para ouvir, né, uma autoridade ordenada por Deus para poder orientá-lo e conduzi-lo. Por isso que a minha pergunta, pastor Ronald, é uma pergunta pertinente, ok? Não é uma pergunta capciosa, maliciosa para te embaraçar, mas é uma pergunta para saber se eu posso, se eu e os meus telespectadores aqui, se eles podem sentar para te ouvir com confiança, sabendo que a palavra que sai da sua boca é uma palavra de um homem que vive debaixo de uma orientação espiritual. O senhor me compreende? Compreendo, sim. Perfeito, perfeito. A gente só pode, pastor, a gente só pode, corroborar aqui falando, só pode falar aquilo que a gente vive. Perfeito, Falar aquilo que a gente vive. O senhor está certo. E uma pergunta, pastor Ronald, que eu quero fazer para o senhor, é uma pergunta que está queimando no meu coração aqui, desde o momento que eu lhe convidei para participar aqui do podcast Café com Bíblia, nesse bate-papo aqui, nessa comunhão aqui, né, conosco. Uma pergunta que eu quero lhe fazer eu sou um pastor, eu quero chamar o senhor para pregar lá na minha igreja, quantos que o senhor cobra para pregar na igreja dos irmãos? O senhor cobra quantos? Qual é o valor da sua agenda, pastor Ronald? Pastor, é a pergunta que mais as pessoas fazem. Ronald, quanto você cobra? Eu ouvi esses dias um pregador dizendo que é igual a Jesus. Ele não cobra, mas também não fecha a bolsa. Correto. Não cobra, mas também não fecha a bolsa. Eu acho que toda igreja tem que ver a necessidade do pregador. Toda igreja tem que ver a necessidade do pregador, porque há pessoas que verdadeiramente não têm noção. O camarada vai, sai de casa, o pregador vai, a sua família sai de casa, e a igreja não dá o amparo necessário. Eu também não concordo da pessoa que extorque a igreja. Sim. Poxa, as pessoas pedem 90, 100 mil por uma hora de pregação, isso aí eu não concordo. A minha concordância, pastor, é que a igreja tem sim que abençoar a pessoa que vai ministrar, porque desde os 12 eu prego, já passei por muita prova de vir a pé, de vir na chuva da igreja, aquela famosa frase, foi forte, Deus te abençoe. Foi forte o tapinha no ombro. E tapinha no ombro, Deus te abençoe. E aí, como é que o camarada vai para casa? Eu pergunto se ele está de carro, como é que ele vai fazer para abastecer, se ele mora longe, mora perto. Porque algumas pessoas, a verdade é, que a gente está nesse podcast tão enriquecedor, a verdade é que muitas pessoas não têm o chamado simancol. Simancol. Não sei se essa é a palavra certa. Simancol, para entender a dificuldade. Tem um pastor lá da igreja, nosso segundo vice-presidente, pastor Leonardo, ele fez uma pergunta aqui, qual é a dificuldade do pregador na atualidade? A dificuldade do pregador é essa, que tanta gente, pastor Sávio, já queimou esse termo de cobrar, porque cobra na extravagância, pede um dinheiro, estoca a igreja. Quando a gente pede uma coxinha no final do culto, a gente sai como extorcador. Sim. Tá entendendo? A gente sai como ruim. Então, a maior dificuldade que os pregadores têm nesses últimos tempos são essas dificuldades, meu pastor. Eu entendo isso, que alguns queimaram, na verdade, se queimaram, mas outros estão entregando a sinceridade. E a igreja, sim, a gente está com uma boa audiência aqui, tem muita gente ouvindo esse podcast. A igreja, sim, eu acho que tem que abençoar o pregador. Tá certo. Então, pastor Ronald, então a sua ideia, então, ela acaba coadunando com a nossa ideia aqui da centralidade do podcast Café com Bíblia, né? Que nós também não somos a favor dessa violência espiritual que tem sido hoje feita por alguns pregadores do Evangelho.
que estão violentando a igreja, né? Essa expressão foi até usada pelo mesmo pregador que o senhor mencionou aqui agora há pouco no seu comentário, pessoas que estão estuprando a igreja, a noiva do Cordeiro, no sentido de violência, no sentido de extorquir a igreja de Cristo. O apóstolo Paulo, presbítero Paulo Vitor, ele mencionou na sua primeira carta aos Coríntios que aqueles que pregam o evangelho, que vivam do evangelho, né? O viver do evangelho não é o viver dessa forma que foi aqui abordada, mas é o viver pela fé, pela graça. O pregador que prega na igreja, ele é digno de uma oferta, ok? Ele é digno, pelo menos dentro da minha concepção, dentro da minha ideia. O pastor Ronald, o pregador, ele é digno de uma oferta, é digno de uma ajuda de custo. Se a igreja é uma igreja que tem mais condições financeiras, a igreja pode abençoar mais. Se é uma igreja que não tem tanto recurso, vai dar uma oferta de acordo com a sua possibilidade. E eu fico feliz de saber que o senhor é um desses pregadores, pessoal, que recebe uma oferta, né? Só que o senhor não está extorquindo a igreja de Cristo. Porque se o senhor tivesse, certamente alguém ia te queimar nesses comentários, porque tem muita gente boa acompanhando aqui o nosso podcast. E eu fico feliz em saber que o senhor não é mais um dos grandes mercenários da fé que nós temos hoje aí em nossa rede social, no YouTube, no Instagram, os falsos pregadores, né, que usam o evangelho para o enriquecimento pessoal. Se alguém, pastor Rony, tiver a vontade de lhe chamar para pregar na igreja, como que faz? Como que eu posso te encontrar para trazê-lo à minha igreja para pregar? É por telefone? O senhor tem alguma assessoria? Eu te encontro nas redes sociais. Como que eu faço se eu quiser lhe chamar, ou se alguém aqui dos nossos telespectadores do Café com Bíblia, se quiser lhe chamar, como que faz? Meu pastor, hoje tem um Instagram, eu tenho um Instagram, Ronald Estevão de Souza, e também pelo meu número, 99734-3419. 99734-3419. Ok. Depois nós vamos deixar o número do seu telefone nos nossos comentários e também a sua rede social, para as pessoas que quiserem te acompanhar, aproveitar a oportunidade, porque não é todo dia que a gente encontra um pregador de bem, né? Um pregador da palavra de Deus. Amém, pessoal? Pessoal, quero aproveitar esse momento aqui agora. Nós acabamos de entrevistar aqui o pastor Ronald, depois nós vamos voltar aqui no presbítero Paulo Vitor, mas eu quero aqui mencionar nesse momento os nossos apoiadores. Eu quero aqui, nesse momento aqui de pausa, né, do nosso bate-papo, eu quero aproveitar essa oportunidade para falar um pouco a respeito dos nossos apoiadores aqui, ok? Nós estamos aqui na tela com o canal Está Escrito. Esse canal Está Escrito você pode encontrar no YouTube. Você vai no YouTube e você vai procurar lá, canal Está Escrito. É um canal o qual você vai encontrar curso de teologia totalmente gratuito. Você que quer estudar a palavra de Deus, não tem condição de pagar um curso básico em teologia, entra lá no canal Está Escrito, mas se inscreva, viu? Não fica lá boicotando o projeto não, viu? Tu vai se inscrever no canal, ok? E você vai estudar. Tá cheio de novidade lá no canal Está Escrito. Esse canal Está Escrito, presbítero Paulo, é um canal que a gente só fala do que está na Bíblia. Ok? Só fala o que está na Bíblia. Será que realmente está escrito? A gente desvenda esses mistérios, tudo através da Bíblia. Dá uma passadinha lá, deixa lá o seu like, a sua curtida, o seu comentário, e assim a gente vai crescer junto. Parceria nossa também aqui, do podcast Café com Bíblia, é o projeto social Fazer o Bem. O projeto social Fazer o Bem, que é conduzido aí pela Igreja Assembleia de Deus, Ministério Palavra Profética, na pessoa da diaconisa Suziane. Aqui na nossa tela, nós temos o número do telefone da diaconisa Suzy.
está aparecendo aí. O presbítero Paulo, afasta só um pouquinho aqui o seu aparelho, só para os irmãos conseguirem pegar. Deixa eu puxar para cá, só tirar aí. Ou eu puxaria só um pouquinho para o lado aqui, rapidinho, depois eu volto de novo aqui, só para as pessoas conseguirem pegar ali o número do telefone da Diaconisa Suzy. Para quê? Se você quiser fazer uma doação, ok? É só você entrar em contato. Você pode doar roupa, você pode doar alimento, algum móvel que você vai dispensar da sua casa, você pode doar também a uma equipe que vai até a sua casa para buscar o alimento, para buscar a roupa. Só esse mês agora que passou, o mês de abril, eu fui informado pela Diaconisa Suziane, presbítero Paulo, que 7 famílias foram abençoadas com comida. Não tem ajuda de político, não tem ajuda de gente influente, é só gente simples da comunidade que está contribuindo e que está ajudando. Então, eu quero aqui fazer um apelo para todos vocês que estão nos acompanhando aqui. Força para o projeto Fazer o Bem. Não esqueça disso, viu? E conosco também, parceria nossa aqui do Café com Bíblia, Lulu Arte Criativa. Lulu Arte Criativa. Outra bênção também para você que quer fazer a sua lembrancinha. Tá chegando agora o Dia das Mães aí, não é, Pastor Ronald? Dia das Mães. Verdade. Daqui são datas comemorativas. Você quer fazer a sua lembrancinha para a família, lembrancinha para a igreja, é só você entrar em contato com a Lulu Artes Criativa. O número está aqui na tela, é só você entrar em contato. Se depois você não conseguir pegar o número, entre em contato comigo, pastor Sávio Silva, que eu vou estar fornecendo para você todas as orientações, o número do telefone, para você abençoar esse projeto. E outro apoiador nosso aqui do Café com Bíblia é o projeto Ministros do Evangelho, Pregadores e Cantores. É uma cooperativa de pregadores que foi montada aqui em Guarapari. Temos aí alguns pregadores que fazem parte desse projeto, inclusive, pastor Ronald, o senhor é membro. Eu faço parte. O senhor é membro dessa cooperativa de pregadores e cantores, que tem uma finalidade. Qual finalidade? Divulgação do ministério dessas pessoas, dessa cooperativa. Indicação, ok? Indicação de cantor, indicação de pregador, pessoas de bem. Só tem gente de bem, gente boa integrando esse projeto. Até porque não faz sentido indicarmos pessoas para pregar na sua igreja, pessoas que vai lá e que não vai levar mensagem, pessoa que vai ocupar o tempo a ficar falando besteira e não vai edificar a noiva do Cordeiro. Então a nossa preocupação com essa cooperativa é levar gente de bem para pregar na sua igreja. Você que é cantor, você que é pregador, quer divulgar o seu ministério numa plataforma segura, com gente honesta, com gente de bem, entre em contato conosco. Vamos te passar todas as orientações para você fazer parte dessa cooperativa Pregadores do Evangelho. Você que é cantor, você que é pregador, está iniciando no ministério, mas não tem visibilidade, ninguém te conhece, você precisa de uma ajuda, de um apoio. O Ministério Pregadores e Cantores, a cooperativa, será o braço de Deus para poder lhe ajudar nessa jornada, nessa caminhada, ok? Conosco também que nós temos uma parceria boa, viu? Parceria boa é a Elohim Instrumentos Musicais. A Elohim Instrumentos Musicais, aqui no centro de Guarapari, na avenida principal, em frente ao antigo estádio. Está sendo construído o shopping agora da cidade aqui de Guarapari. Está ali, é uma loja abençoada. Tudo o que você precisar em som para a sua igreja, microfone, bateria, guitarra, violão, contrabaixo, enfim, é muita coisa boa. Tudo da melhor qualidade. Tu vai chegar lá no centro de Guarapari, vai procurar ali na avenida principal, em frente ao antigo campo de futebol. Tu vai encontrar ali duas pessoas abençoadas, por assim dizer, né? Nosso querido presbítero Paulo Vitor, que é o dono da loja, e aqui o mentor do remanescente, e é o dono da loja ali, amigo nosso,
e também o seu funcionário, Gabriel, vai estar ali para te atender e tudo que você precisar. Estou falando coisa boa aqui, da melhor qualidade ali na Elohim Instrumentos Musicais, que na verdade tem aqui coisa lá da loja, lá aqui, ó, o microfone que o pastor Ronald está usando, o microfone que ele próprio aqui está usando, é tudo da Elohim, esses cabos aqui de primeira linha, qualidade top, é tudo da Elohim Instrumentos Musicais. Parceira nossa também aqui é a Convenção de Ministros Pentecostais, a chamada COMPEDES, que é uma convenção de ministros pentecostais de verdade. Você que é pastor, você que é evangelista, apóstolo, bispo, você que é missionário, procura uma convenção boa, honesta, para você fazer parte, ligar a sua igreja e ser convencionado. É só você procurar a COMPEDES e fazer parte da convenção que mais cresce hoje no estado do Espírito Santo, a Convenção de Ministros Pentecostais do Espírito Santo, a COMPEDES. Parceira nossa também aqui, do Café com Bíblia, é a Cefotec. A Cefotec, Centro de Formação Teológico Querite. Centro de Formação Teológico Querite. Você que quer estudar teologia, você que quer aprender um pouco mais a respeito dos vernáculos sagrados, você não pode ficar de fora. Entre em contato conosco para você fazer teologia com quem tem propósito de ensinar, ok? Com quem tem propósito de ensinar. E na Cefotec, a intenção dos nossos conteúdos é fazer de você uma pessoa qualificada para pregar o Evangelho de Cristo. Amém, queridos? Aqui só uma palavra rápida dos nossos apoiadores. Deus abençoe a todos. O presbítero Paulo Vitor, para nós ouvirmos a pregação da palavra de Deus aqui já com o pastor Ronald, que já está aí afiado. Ô Paulo, deixa eu falar uma coisa para o senhor. O que mantém esse trabalho de vocês de pé? Porque é um trabalho totalmente independente, né? Pelo que eu percebi aqui, é um trabalho independente. Como que funciona? Se alguém quiser dar uma oferta para ajudar vocês, é possível? Porque assim, a gente sabe que sem Deus a gente não vive, né? Só que a gente sabe também que sem dinheiro a gente não consegue se locomover, comprar uma coisa ou outra. E eu sei que vocês não vão pedir dinheiro para os outros. Mas se alguém quiser ajudar vocês, tem possibilidade? Pastor, toda ajuda é bem-vinda, né? Sim. E se Deus tocar no coração de alguém, nós vamos aceitar sim. Porque, como o senhor falou, tudo tem gasto. Sim. É gasto de gasolina, tem pessoas do grupo que não tem carro ainda, não tem moto. E eu estou até com a ideia na minha mente de fazer um caixa. Para quê? Para aquela pessoa que não tem condição, vamos dar exemplo. O remanescente vai para Santa Mônica, lugar longe. Isso. E todo mundo é de Muxaba. Muxaba, ou tem um São Miguel à Vista, outros são no São Gabriel. E nem todo mundo tem condição. Isso aí. Então eu tô querendo fazer um caixa para quê? Se a pessoa não tem condição de ir, a gente paga um Uber, vai 4 pessoas no carro e aí tem uma pessoa que tem uma pessoa num lugar. A gente paga um mototáxi, a pessoa. Então eu tô com essa ideia de fazer um caixa para ajudar as pessoas, né? Rapaz, legal, viu? Legal. Tá vendo aí, pessoal? Assim, é um trabalho muito humilde, pastor Ronald, um trabalho muito humilde, e a gente está percebendo que a intenção mesmo desse projeto é ganhar vidas. É ganhar vidas. E eu quero fazer um apelo para vocês aqui, para todos os nossos telespectadores, um apelo com muito carinho. Se você quiser contribuir financeiramente com esse trabalho, com o remanescente, o presbítero Paulo não está pedindo nada para ninguém, mas eu estou aqui usando essa oportunidade para falar diretamente com vocês. Você quiser ajudar o propósito, ajudar o projeto, você viu aí, não tem como, pessoal, não tem como. Crente não tem asa para voar de um lado para o outro, a gente precisa de carro, né? Precisa de carro, e carro precisa de combustível, então a gente precisa da força de vocês. A massa humana para trabalhar já está aqui e os membros do grupo, só que a gente precisa de locomoção, então é aí que a gente entra. Porque há 3 maneiras de fazer missão:
indo, orando e contribuindo. Então, o grupo decidiu ir. Tem gente orando pelo projeto, mas talvez você não vai e não está tendo tempo de orar pelo projeto. O que você pode fazer? Contribuir, ok? Então depois, pastor, eu senti no meu coração de contribuir com esse projeto, como que eu faço? Tu vai entrar em contato comigo depois, eu vou passar o contato do presbítero Paulo diretamente e você vai entrar em contato com eles e ver como você pode fazer para ofertar esse projeto, ok? Tanto você que está ao vivo agora, como você que vai assistir depois, porque eu tenho certeza que esse vídeo, muita gente vai acompanhar essa transmissão que vai ficar salva aqui na plataforma do Café com Bíblia, tá bom, Paulo? Pastor, quero mandar aqui um abraço para os pessoal que estão nos assistindo. Primeiramente, minha esposa, Opa! Crislane, uma ajudadora, a mulher sábia, por isso que o provérbio fala que a mulher sábia ela edifica a casa, e minha esposa ela edifica. Minha esposa está junto comigo nesse projeto. Ô, Glória! Quero mandar um beijão para você, Crislane, te amo muito. Minha filha Eloá também está assistindo. Um beijão, minha filha, para você, para sua mãe, Crislane. Também quero deixar um abraço aqui para o grupo remanescente. Eita! Estamos assistindo, pastor Fernando, abração. Diácono Paulo. Abraço, Fernando! Felipe, Diácono Gleidson, Jéssica, pregador do Rio de Janeiro. Abração, minha amiga. Eita! Deus te abençoe. E é isso aí, meu pastor. Então, um abração para todos. Rapaz, tem muita gente boa aí, né, Paulo? Diácono Gleidson, meu engenheiro favorito. Rapaz, gente do bem. Um abraço para Cris, um abraço para todos aí. Pessoal, é isso aí. Tô percebendo aqui que o povo tá conectado. E ó, tem muita coisa boa para acontecer no Café com Bíblia, viu? É só o começo, pessoal. É só o começo. O que Deus vai fazer nessa mesa aqui, essa palavra, ela é profética, Paulo. O que Deus vai fazer nessa mesa aqui vai marcar a nossa cidade. Pastor Ronde, o senhor está preparado? Estamos preparados aqui. Está sempre, preparado, né? porque Sempre. o povo está na expectativa de receber uma palavra. Nós já estamos caminhando aqui para o fim da nossa transmissão, só que o povo está na expectativa de ouvir uma palavra de Deus. E o decreto hoje, o comando está com o senhor. Pastor Ronald, a partir de agora, com a oportunidade de expor aquilo que é o melhor. Palavra de Deus está contigo, profeta. Amém. Também tem um pessoal aqui comentando aqui no ao vivo aqui do Instagram. O pessoal está pedindo café também. Presbítero Tiago pedindo café. Deus abençoe o presbítero Tiago. Deus abençoe a todos. Os irmãos, Atos, capítulo de número 3, versículo de número 1. Atos, capítulo 3, versículo 1. Olha o que diz. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração à nona. É uma coisa interessante para os nossos dias atuais, que o texto nos mostra, quando o texto diz que eles subiam juntos. Eu vejo aqui que não há problema em Pedro em subir com João. Eles sobem juntos ao templo para orar. Nos nossos dias, dificilmente um quer andar com o outro, porque há muita competição, há muitas coisas que não deixam um ajudar o outro, um querer que o outro cresça. Nos nossos dias, o mais que a gente vê é pessoas matando pessoas. Pessoas querendo acabar com outras pessoas. E eu preciso entender que o seu sucesso não me atrapalha no meu sucesso. Eu preciso entender que nessa caminhada com Deus, se você está subindo, eu louvo a Deus pela sua vida. Eu louvo a Deus. Porque Pedro e João subiam juntos e eles subiam sem problema nenhum. Porque eu entendo que esse podcast, o projeto do presbítero Paulo Vitor, são projetos de Deus
que não quer acabar com outras igrejas, ou com placas de outras igrejas, ou denegrir outros ministérios. A gente está no mesmo propósito. E esse mesmo propósito é subir juntos. O seu sucesso não atrapalha no meu sucesso. O que Deus tem para a nossa vida é muito grande. O que Deus tem para a gente é muito grande. Então a gente precisa entender uma coisa. Eu não preciso matar ninguém para o meu crescimento. Vamos de Bíblia, já que a gente está no podcast Café com Bíblia. Gênesis, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 7. Olha o que diz. E bem fizeres não haver aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, para ti e para o teu desejo, sobre ele dominarás. Versículo 8. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou e Caim contra o seu irmão Abel e matou. O que mais vemos são pessoas que o outro está crescendo, e para ele crescer na frente, ele precisa matar o seu companheiro. Ele precisa matar o projeto do seu companheiro. Pastor Ronald, eu vou te interromper aqui. O senhor está querendo dizer, então, que existe pessoas que não concordam com o crescimento alheio? Verdade. É isso? É isso. Há pessoas que têm raiva do crescimento. Por quê? Há pessoas que não projetam e têm raiva de quem está projetando. Há pessoas que não têm um projeto. Há pessoas que até têm um projeto no coração, mas não têm coragem de expor o projeto. Assim como esse projeto do presbítero Paulo Vitor. Há pessoas que têm. E a raiva de algumas pessoas é o quê? Eu tenho projeto, só que eu não consegui expor o projeto. Mas Pedro e João subiam juntos. Por quê? Hoje eu estava conversando com um amigo, o presbítero Igor, e eu disse para ele, o seu sucesso não me atrapalha no meu sucesso. Aonde o que eu quero para mim, eu quero também para você. O que eu quero para mim, eu quero também para você. Tremendo. Entendeu? Eu quero também para você. Só que o desejo de Caim, parafraseando esse texto, o desejo de Caim é tão grande que o desejo dele faz com que ele mate o seu irmão. E aí nós aprendemos, a gente está num podcast muito abençoado aqui, é irmão matando irmão. Epa. Só porque vê o outro crescer. É irmão matando irmão, é pessoas matando pessoas com projetos. Ô irmão, mas vá uma palavra para o seu coração, não deixe que o desejo de cobiça tome conta do seu coração. Se o meu irmão está crescendo, eu dou glória a Deus pela vida dele que está crescendo. Se o meu irmão está avançando, eu tenho que dar glória a Deus por quem está avançando. Sensacional. Se o podcast Deus está abençoando, o podcast, eu dou glória para que Deus abençoe mais. Opa. Porque há pessoas que têm desejo, mas não têm iniciativa de começar. Se o irmão está subindo, ore para que ele suba mais. Aleluia. Entendeu? Só para nós terminarmos aqui, há pregadores que costumam matar os outros. E o que mais nós vemos em nossa geração aqui, e não quero causar polêmica, pregadores que matam os outros. Pregadores que querem acabar com os outros. Eu não te indico, porque se eu te indicar, eu perco a minha oportunidade. É isso aí. Eu não te indico, porque esses dias eu fui indicado pelo pastor Sábio sempre me indicando, e eu vejo uma coisa maravilhosa. Mesmo ele sendo pregador, não tem medo de me indicar. Opa. Porque quem sabe quem é, não tem medo de perder lugar, porque sabe o lugar que deu. Aleluia. Então, você que está me ouvindo, preste muita atenção no texto. Eles subiam juntos. A igreja, pregadores, tem que entender que ninguém foi chamado. Se o irmão está crescendo, eu dou glória por quem está indo. Se minha vez não chegou, eu dou glória por quem já foi. Glória a Deus. Esses dias teve um dos maiores congressos do Brasil, os Gideões, e eu olhei assim, porque esses tempos eu fui indagado por um colega e disse assim, Ronald, você está tanto tempo na estrada, e uma frase que se usa, você ainda não estourou.
Eu disse assim, eu dou glória por quem já foi. Glória E se minha vez não chegou ainda, é porque Deus sabe o tempo determinado para a minha vida. Aleluia. Então, essa noite receba essa palavra. Dá glória por os que estão indo. Dá glória por quem já deu certo. Amém? Muito obrigado, pastor Que Sábio. bênção, que bênção. Que palavra maravilhosa. Que palavra maravilhosa. Eu quero pegar um gancho aqui na profecia que o pastor Ronald liberou agora sobre a sua vida. A primeira palavra aqui do Café com Bíblia, essa palavra eu tomei posse dela, pastor Ronald. Eu tomei posse dela porque a nossa ideia, Jaqueline, Jennifer, a nossa ideia, ouvintes, telespectadores, pessoal aí do canal, pessoal aí do YouTube, a nossa ideia, gente, é crescer junto. Verdade. Ninguém aqui tá com inveja de ninguém, ninguém aqui tá com raiva de ninguém. A síndrome que pegou Caim não vai pegar o pastor Sávio, Aleluia. não vai pegar o pastor Ronald, não vai pegar o presbítero Paulo. Eu tenho certeza que a síndrome que abateu Caim não vai abater nenhum de nós. Por quê? A sua subida, Paulo, me alegra. Aleluia. A sua subida, pastor Ronald, me alegra. A subida dessa galera boa que está nos acompanhando aqui agora, presbítero Igor, pastor Leonardo, diácono Gleitos, essa galera boa. A subida desse povo não me atrapalha. Eu quero ser um João na vida de Pedro. Uau. Eu quero ser um João na vida de Pedro. Aleluia. Porque João não fazia muita coisa, mas aonde estava Pedro, lá estava João, subindo junto. Paulo, eu sou pastor da igreja, só que eu não tenho nenhum problema, Paulo, em saber que você está idealizando um projeto de evangelismo. Amém. Eu prego o evangelho, pastor Ronald, eu prego o evangelho, eu não tenho nenhum despeito de saber que você prega também o evangelho. Está aqui no meu espaço, E eu indiquei o senhor para pregar numa igreja na cidade de Piúma. Piúma, quero aqui louvar a Deus por todo o ministério ali de Piúma, que recebeu ali o pastor Ronald em nosso nome. Eu mandei uma mensagem para o profeta no outro dia. Eu falei, meu consagrado, paz, e aí, foi tudo bem? O vaso respondeu, pastor Sávio, o homem quebrou tudo. O homem é uma bênção. E eu falei, graças a Deus. Graças a Deus. Por quê, pastor Ronald? Porque a nossa ideia aqui é subir junto. A nossa ideia é subir junto. Eu não quero ser um sambalate para atrapalhar Tobias. Eu não quero ser, Paulo. Eu não quero ser um sambalate para atrapalhar Neemias. Eu não quero ser um Marcos para não acompanhar Paulo. Eu quero ser um companheiro de jornada. Ok? Então, receba essa palavra, viu? Receba essa palavra em nome de Jesus. Aprenda a subir junto. Aprenda a caminhar lado a lado. Porque na obra de Deus não tem espaço para divisores, invejosos, ok? E pessoas que trabalham para prejudicar o ministério. Ô Paulo, o senhor tem uma igreja, congrega numa igreja, se outro membro de outra denominação quiser fazer parte do projeto, pode fazer, o senhor não vai proibir não, né, Paulo? Não, esse projeto está aberto para todas as igrejas de Guarapari, todas as denominações, Batista, Presbiteriana, Deus e Amor, Assembleia, todos, porque o projeto não é de Paulo Vitor, o projeto é de Cristo. Glória a Deus, glória a Deus. E está todo mundo, quem quiser participar pode vir, vou estar de braços abertos, recebendo todos vocês, porque, como eu falei com o pastor Sávio, esse projeto é de Cristo. Cristo só colocou no meu coração, mas esse projeto é que o nome dele cresça e que o nosso desapareça. Glória a Deus, glória a Deus. Pessoal, nós estamos caminhando para o final aqui. Evangelista Vandilson mandando um abraço aí, lá de Piúma, lá na terra dele, lá onde você bradou lá em Piúma. Pastor Fernando e o pessoal aí, tem gente aqui lá de Anchieta também. Mara, Deus te abençoe, viu? Isso aí, subir junto. O presbítero Igor falou uma palavra aqui, eu vou só aproveitar a palavra dele, nosso manão lá do São Gabriel, para finalizar isso aqui, porque corrobora
com aquilo que o pastor Ronald profetizou aqui agora. Elias falou bem assim para Eliseu: pede-me o que queres que eu lhe dê antes que eu seja tomado de ti. Não é nenhum segredo, a gente só está com o mestre aqui hoje, não é nenhum segredo o que aconteceu. Eliseu falou: eu quero que haja porção dobrada do Espírito que está sobre ti, eu quero sobre mim. Elias falou o que para Eliseu? Dura coisa, tu pediste, mas se todavia tu me vires quando for tomado, vai acontecer. Nós sabemos que Eliseu recebeu a porção dobrada, porque porção dobrada só cai sobre a vida de quem está preparado para ver Elias subir. Uau, Aleluia. glória a Deus. Sabe por que tem gente que fica sempre naquela vida medíocre, não recebe unção, não recebe ministério, porta não abre, não recebe unção, por quê? Porque não suporta quando vê Deus levantando Elias. Ok? Então, eu vou liberar uma palavra aqui. Eu não sou pregador aqui hoje, o pregador é o pastor Ronald, já deu uma palavra aqui para nos abençoar, mas eu estou na graça de Deus aqui. Estou na graça, eu estou recebendo a autoridade de Deus aqui e eu vou profetizar. Eu vou profetizar. Você que está aí do outro lado, pode levantar sua mão para receber essa palavra. Se você estiver do lado de alguém, já pega na mão logo desse companheiro que está aí do seu lado, porque o negócio estreitou tudo aqui. Estreitou tudo aqui. A unção de Deus só é liberada sobre a vida de quem está preparado para ver o irmão subir no ápice do seu ministério. Aleluia. Tu pode ficar de cara feia, tu pode não concordar, mas vai ficar chupando o dedo, compra um pirulito para adoçar a sua vida de inveja, mas enquanto tu está invejando alguém, tem outros Eliseus que estão olhando Elias subir. Olhando Elias subir. Porque o ápice do meu ministério depende muito da sua subida, pastor Ronald. É verdade. Depende muito. É verdade. Porque a unção só vem sobre mim se Elias subir. Então eu preciso estar pronto para ver o Elias subir, para receber. Já parou para pensar se Eliseu tentasse boicotar o ministério de Elias, Paulo? Então a palavra que eu tenho hoje aqui para vocês, para pastor Ronald, presbítero Paulo, para todos, a palavra é essa. A palavra é essa. Una a sua força com a força do seu irmão. Aleluia. Não permita que o diabo divida a obra de Deus. Não permita. Percebeu que o diabo está tentando minar a obra de Deus? Seja um leão. Se levante com a força do Espírito Santo e neutralize todo espírito divisor. Porque quem tem que ganhar não é o pastor Sávio, não é o pastor Ronald, não é o presbítero Paulo. Quem tem que ganhar não é o Café com Bíblia, não é o Remanescente, não é o Ministério da Palavra aqui. Quem tem que ganhar é o reino de Deus. Glória a Deus. E se para o reino de Deus crescer e ganhar, ele precise usar o Café com Bíblia, o Remanescente, o pregador, que Deus use muito o Café com Bíblia, que Deus use o Remanescente, que Deus use o ministério, que Deus use a todos. E quem está preparado para ser usado, deixa um glória a Deus aí no seu comentário. Tá certo assim, pastor Ronald? Tá certo, meu pastor. Nós sentimos muita presença de Deus. Irmão, verdadeiramente, o pastor Sávio falando, profetizando aí sobre as nossas vidas. E é forte, né, presbítero Paulo Vitor, sentimos muito forte aqui a presença de Deus. Glória a Deus. Pastor Ronald, então se despeça aí do povo. Meus irmãos, que Deus abençoe. Deixo aqui ainda mais uma vez minhas gratidões, pastor Sávio, por me convidar e ser o primeiro aqui. Primeiro de muitos aqui. O senhor é o precursor. Precursor. O senhor é o precursor de uma galera muito forte que vai passar por aqui, de pregadores, cantores, pastores, profetas. O senhor está abrindo o caminho. O senhor é o João Batista. Exatamente. O senhor é o João Batista. Eu sei que a sua humildade é muito grande e que o senhor não é digno, talvez, de desatar as alparcas ainda daqueles que vão passar por aqui. Muita gente boa. Tá certo assim? Muita gente boa. Só que se não fosse João Batista, Jesus não seria o que foi. Então, na vida de Jesus sempre terá um João Batista
como na vida de João Batista sempre terá um Cristo. É ministério que se coaduna, que se fecha. Então, pastor Ronald, Deus te abençoe. Obrigado por ter nos recebido essa oportunidade de bom grado e ter vindo aqui nos abençoar através da palavra de Deus. E, Paulo, o senhor pode se despedir dos nossos companheiros, nossos irmãos? Pastor, primeiro quero te agradecer, né, por esse espaço, por essa oportunidade, né, que o Senhor tem concedido pelo projeto Remanescente. Quero que Jesus continue te abençoando, o seu projeto, vai para cima. Obrigado. Jesus é com você e quero mandar um abraço para meus irmãos. Presbítero Igor, um abração, meu irmão. Jesus te abençoe, tá? Estava falando aí, pastor Ronald é o novo João Batista de Guarapari. E um abração para todos que estão nos vendo aí. Diga uma vez. Deus abençoe todos. E obrigado pela sua oportunidade, pastor. Amém, Paulo. Obrigado, eu que agradeço. E, pessoal, pode levar o pastor Ronald para pregar na igreja. Tem carta branca, viu? Tem ministério, tem família, tem esposa. Saudação aí para nossa querida missionária Rebeca. Tem esposa, é homem casado de uma só mulher, viu? É homem de altar. E pode confiar, pode levar para pregar na sua igreja. Tem a nossa bênção, viu? E o projeto Remanescente com o presbítero Paulo Vitor. Eu também confio piamente. Paulo Vitor é um obreiro casado também, de uma só mulher. Eu tenho que ressaltar isso aqui também, porque tem obreiro aí que tem 2, 3, 4 mulheres na rua aí, né? É uma safadeza de marca maior. Então eu tenho que ressaltar aqui que estou na casa do pastor Ronald. Oxente. Ih, rapaz, o que o senhor tá fazendo aí? Quem, pastor? Mano, presbítero Igor, estou na casa do pastor Ronald. Fazendo o que aí, homem? Aí, então, presbítero Paulo também casado. Um abraço para nossa querida irmã Crislaine, sua família, Paulo. Deus abençoe a sua família, sua casa. O presbítero Paulo Vitor é um obreiro também de grande qualidade, de marca maior. E está agora aí encabeçando esse projeto. Ressalto, sábado, 3 horas da tarde, estaremos ali no bairro Bela Vista, na pracinha do bairro Bela Vista, levando a palavra de Deus, falando do amor de Cristo e abençoando aquela comunidade. E é eu que vou pregar, pastor. Eu fui incumbido. O senhor que vai pregar? Eu primeiro que vou. Maravilha, maravilha. Vai ser uma honra para nós poder ouvir a palavra de Deus através da boca de um homem de Deus como o senhor, viu? Deus abençoe. Pessoal, nós vamos encerrar a nossa transmissão por aqui. Sendo grato a Deus, foi um sucesso garantido, nosso primeiro Café com Bíblia, e o nosso encontro já fica marcado para a próxima semana, próxima terça-feira, às 10 horas da noite. Esse Café com Bíblia não para mais, pessoal, não para mais. Semana que vem teremos aqui mais 2 pessoas entrevistadas e teremos alguém pregando e alguém falando aqui de algum projeto que seja bênção para a cidade de Guarapari. Se for projeto que vem para dividir a cidade, jamais entrará aqui no nosso estúdio, Paulo. Agora, se for projeto para beneficiar a cidade, vai ter o meu apoio, vai ter o apoio do Café com Bíblia, ok? Vai ter o apoio do Café com Bíblia, vai ter o apoio dos irmãos. Agora, se for gente que está querendo simplesmente dividir a obra de Deus, aí nós não vamos jamais abrir as portas aqui, tá bom? Glória a Deus. Pessoal, nós vamos agora fazer uma oração para abençoar os nossos telespectadores, ok? Põe a mão no seu coração, aonde você estiver agora, e receba essa oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento, Senhor, levantamos a nossa voz em oração aqui nesse estúdio, nesse lugar consagrado, nesse lugar que está recebendo a porção da graça do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, sobre todos que estiveram conosco nessa transmissão até agora, e sobre todo aquele que ainda há de assistir esse vídeo que ficará salvo nessa plataforma, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa guardar, aos enfermos que sejam curados pelo seu poder, aos fracos que sejam fortalecidos, aos desanimados que recebam ânimo do Senhor, a todo aquele que tem desejo, Senhor, de crescer no ministério, que uma porção de unção venha de forma forte, impactante, Senhor, sobre a vida dele, sobre a vida dela. Nós liberamos a tua bênção, nós liberamos a tua graça, nós liberamos uma porção de autoridade sobre a vida de cada irmão, agora
e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique na paz, pessoal. Deus abençoe a sua vida. O nosso cinegrafista amador, que está aqui atrás das câmeras, cooperador Azaf, está aqui agora desligando a transmissão. Pode terminar, meu filho. Deus abençoe todos vocês. Glória a Deus. Paulo, bênção. Amém. Pode, pastor. Maravilha. Rapaz, até do Rio de Janeiro, Jéssica, amiga nossa que prega. Agora,